por estar sentados. Paz do Senhor aos irmãos que também estão em casa, acompanhando o nosso culto através desse canal no YouTube. Tá? Lembrando que você ajuda na evangelização quando você compartilha esta mensagem com outras pessoas, quando você compartilha esse link com outros amigos pelas suas redes sociais, pelo WhatsApp, Instagram, o Facebook. Usa suas redes sociais para também divulgar a palavra do Senhor Jesus. Amém? Amados, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 27. Mateus 27, que fala o seguinte, a partir do versículo 45. Houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando por Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Amém. Queridos, a gente vai estar meditando nos próximos minutos sobre a ressurreição de Jesus, também sobre a morte dele, mas eu quero trazer esta mensagem da perspectiva, da visão dos discípulos que acompanhavam Jesus. É muito bom estar aqui com vocês, depois de quase um mês sem estar congregando. É muito bom, a gente, quando está em casa, não sei vocês, mas eu vou confessar que para mim não é a mesma coisa. Não consigo ter esse envolvimento no corpo. É muito bom estar presente, onde todas as vozes cantam louvores a Deus. Eu não sei, eu não entendo ainda porque que ainda há crentes que defendem que a igreja tem que ficar fechada. Eu não sei onde que está o coração de uma pessoa que tem essa mentalidade. Porque é muito bom estar adorando a Deus no coletivo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela igreja que está aberta? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, como o pastor disse, no dia 31 do mês de março, finalzinho do mês agora, infelizmente, quis Deus recolher minha mãe para junto dele. Não é muito fácil encarar esta realidade, eu não sei se alguém mais aqui, ou alguém que nos assiste, já passou por isso, eu espero que você não passe, mas infelizmente é uma realidade que todos nós vamos enfrentar na vida, mas é uma situação muito delicada. Eu era muito apegado à minha mãe e quando eu era adolescente, eu costumava, aliás, quando eu era criança, eu costumava dormir com minha mãe, eu fingia que estava com medo do escuro e todas as vezes que eu estava com medo, eu fingia que estava chorando, sentindo dores, só para ela me pegar e levar para a cama dela. Quando a gente tem uma pessoa que nos dá segurança, alguém que nos dá esperança, alguém que nos fala e que nos apoia em tudo, isso é muito bom. Mas quando a gente perde essa pessoa, o chão parece que se abre diante dos nossos pés e a sensação que a gente tem
é que a gente está caindo em um despenhadeiro, em um poço sem fundo. É uma sensação muito difícil e a saudade fica. Eu estou contando esse exemplo, essa minha experiência ruim, para que vocês também possam imaginar o que os discípulos do Senhor Jesus estavam passando quando o Mestre morreu. Jesus Cristo apareceu na região da Galileia, pregando para pessoas comuns, pessoas pobres, pessoas humildes. Eles eram pescadores, alguns eram coletores de impostos, e aparece de repente um homem magro, de meia idade, dizendo: "Seu filho de Deus". Esse homem dizia: "Vem e me siga". Eles largavam imediatamente as redes que estavam pescando e começavam a seguir aquele homem. Jesus dizia: "Olha, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo", e ele operou milagre, fez algumas pessoas ressuscitarem, trouxe vista aos cegos de muitos. Então as pessoas começaram a acreditar em Jesus. Jesus dizia: "Eu sou o Filho de Deus". E aquelas pessoas que viram Jesus, que ouviram Jesus, eram pessoas que estavam talvez desesperançadas. Elas acreditaram realmente em Jesus. Eu não sei se você já sofreu algum tipo de frustração com alguém que você acreditava demais, que você apostava demais, e de repente você sofreu uma frustração muito grande, ou uma perca muito grande, e você se vê sem chão. Aqueles homens acreditaram em Jesus, pois eles largaram a vida comum deles, eles largaram a vida de trabalho, eles largaram talvez até o convívio familiar com os filhos, esposa, com amigos, para andarem de um lado para o outro, seguindo Jesus, porque Jesus dizia ser o Filho de Deus. Talvez a grande pergunta que nós devemos fazer é: quem era Jesus de verdade? Ou o que devemos pensar de Jesus? Pois ele dizia ser o Filho de Deus, ele arrastava a multidão, as pessoas acreditavam nele, as pessoas viam nele talvez um salvador, um herói. Vocês já viram esses filmes de super-heróis que a gente assiste? E quando o herói morre no final é muito ruim, a gente fica desamparado. Ou quando você vê alguma fraqueza no seu herói, você fala: não acredito que ele tem essa fraqueza. Quando você vê alguma fraqueza nas pessoas que você acredita, talvez no líder, nas pessoas que você deposita esperança, aí você vê que ela também é humana igual a você, você fala: não acredito que essa pessoa é capaz de fazer isso. Que decepção! Talvez era isso que os discípulos estavam pensando de Jesus, pois aquele homem que dizia ser o Filho de Deus, aquele homem que ressuscitava mortos, aquele homem que curava pessoas, agora, onde ele estava? Ele estava numa cruz. Agora ele só parecia ser um homem comum, mas ele dizia ter vindo do céu. Olha as coisas que ele dizia. Ele tinha comentários incomuns. Ele dizia, ele falava o seguinte: olha, diante de algumas autoridades religiosas, alguém perguntou: você é o Filho de Deus? Ele disse: olha, eu sou ungido, o Filho de Deus incriado, e você me verá surgir no final de toda a história como o juiz do universo. Espera lá, um homem diante de um julgamento de um tribunal, alguém pergunta para ele: você é o Filho de Deus? Ele fala: você vai me ver julgando todas as nações. E as pessoas acreditavam nele porque ele dizia com muita convicção que ele era o Filho de Deus, que ele era o próprio Deus. Em certa ocasião, teve um momento em que Jesus estava observando Jerusalém do monte, quando de repente ele afirmou de forma extraordinária, ele disse o seguinte: Jesus estava diante de Jerusalém, olhava para os montes, e ele falou: olha, eu continuo a enviar profetas e sábios a vocês. Ele estava dizendo o seguinte: antes que o mundo foi criado, antes de tudo existir, eu já existia. Eu enviava profetas a vocês, e eles falavam de mim mesmo, eles davam testemunho de mim. Em outro momento, Jesus dizia:
eu sou o ungido do Pai. Antes de Abraão, eu sou. Eu não sei vocês, mas eu não sei se vocês sabem, mas o significado de a palavra eu sou em hebraico é que ela quer dizer que Jesus estava dizendo que ele era Deus. Se eu disser para vocês que eu sou Deus, eu tenho certeza que vocês vão me mandar internar. Vocês vão achar que eu estou louco. Mas ele dizia que ele era Deus. Ou ele era Deus, ou ele era um louco. Mas como que um Deus morre numa cruz de madeira, nu? Ele arrasta uma madeira pesada sobre os ombros, pelas ruas de Jerusalém, e é colocado diante de um monte, de pendurado na cruz, com as roupas rasgadas. Imagine, vamos fazer agora um jogo de imagens. Imagina um corpo nu. Imagina você vindo àquela cena e você se lembrando do que ele dizia. Eu não sei vocês, mas a sensação que dá é de que você foi enganado. Ele dizia ser Deus e está morrendo como um homem. Está morrendo como um condenado. Não dá nem para identificar o rosto dele, porque está desfigurado. A cabeça dele sangra bastante, e o sangue escorre pelo seu rosto, pelo seu corpo, com a pele toda retalhada. Ele está lá numa cruz, mas ele dizia ser Deus. Ele fez as pessoas acreditarem nele, mas tudo que elas veem agora é um homem morrendo como uma pessoa comum. Elas estavam apostando nele, mas de repente elas veem o herói delas morrendo. Como um homem comum. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque é por causa dele que nós estamos aqui. Mas eu fico imaginando a mente daquelas pessoas, das mulheres que andavam com ele, dos homens, das pessoas que apostaram nele, e agora vê ele morrendo. Talvez alguns diziam, ele não é quem ele dizia quem era, ele só era mais um, a gente foi enganado. Ele está morrendo como um homem comum. Era meio-dia da sexta-feira, e de repente o céu fica escuro. Toda a terra fica escura. Ele morreu. Se eu parar a história aqui, nada que estamos fazendo nesse momento, nosso culto, não tem significância nenhuma. Se eu parar a história aqui, ser bom ou ser mal, não tem importância. Adorar a Deus ou não, não tem importância, pois nada faz sentido. Mas, domingo pela manhã de madrugada, aquele Jesus que morreu como homem, prova que ele realmente é Deus. E agora ele grita, onde está, ó morte, a sua vitória? Sabe por que ele ressuscitou? Então o nosso culto vale a pena. Então viver para Deus vale a pena. Então tudo vale a pena, porque para ele e por ele foram feitas todas as coisas. Aí eu quero te perguntar, e esse é o tema da nossa mensagem, aonde está a nossa esperança? A nossa esperança está nele. Aonde estamos seguros? Estamos seguros nele, porque ele morreu como homem, mas ele ressuscitou como Deus. Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como leão. O rei da tribo de Judá se levantou da morte. Sabe por que ele se levantou da morte? Porque a morte não foi capaz de segurá-lo. A morte morreu na morte de Cristo. Aleluia.
A morte morreu na morte de Cristo. Irmãos, é por isso que eu estou pregando aqui, depois de ter sofrido uma grande perca, porque a minha maior segurança não está nesta vida, pois se eu espero só nesta vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. A minha esperança estar na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que todos aqueles que morreram em Cristo, um dia hão de ressuscitar. Todos aqueles que um dia confiaram em Cristo, vão se levantar dos mortos. Essa é a nossa esperança. A morte morreu na morte de Cristo. A morte não o segurou, pois o poder dele é maior do que o poder da morte. O Deus que tudo criou é o Deus poderoso para vencer a morte. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A gente acompanhou agora, no início de janeiro, as pessoas ficaram eufóricas porque saiu a notícia de que temos uma vacina que pode trazer cura para as pessoas, e elas ficaram todas eufóricas e felizes, a esperança numa vacina. A vacina pode até prolongar a nossa vida, mas não garante nossa vida eterna. Só Cristo. A nossa esperança está nele. Sim, ele morreu. Aquelas pessoas se sentiram frustradas quando ele morreu, mas ele se levantou, e agora ele grita a todos. Ele diz: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim e eu vos aliviarei. Você que está triste, aflito, angustiado, com medo, vinde a mim. E se Cristo amanhã me chamar, e se Cristo amanhã me disser, falar para mim: Valdeilson, acabou para você, agora você também vai partir da terra, o que será de mim? Não, a minha maior preocupação é encontrar a face de Cristo. Eu o verei face a face, a glória dele brilhando em minha face. Eu quero abrir um parêntese e perguntar para você: qual a face que você vai ver? A face do Deus de amor dizendo para você: seja bem-vindo? Ou a face do Deus com ódio falando: se aparta de mim, pois eu não te conheço? A nossa esperança está nele, queridos. A gente deve sim ter planos, ter objetivos, mas nunca faça dessas coisas o seu Deus. A vida acaba para todo mundo. Nós temos um prazo de validade nesse mundo, mas Jesus Cristo venceu a morte. Aleluia. Como eu fico feliz com esta mensagem. A nossa esperança está nele. Aleluia. Olha, aqueles homens, os discípulos, creram em Jesus. Eles acreditaram. Eles deixaram tudo. Eles colocaram toda a esperança em Cristo. Mas agora aquele homem estava morrendo. Era muito frustrante para eles ver aquilo. Queridos, Jesus então, ele ressuscitou e nos trouxe esperança. E através de Cristo o homem foi resgatado. Houve trevas enquanto Jesus Cristo estava morrendo. Mas quando ele se levantou dos mortos, ele trouxe luz ao mundo. Imagina agora, imagina comigo, uma grande chuva, uma grande tempestade. Uma tempestade daquelas de arrancar árvore com ventos fortes. E só existe um lugar de segurança. Só existe um lugar onde você pode fugir da chuva. E as pessoas gritam para você: venham, venham para cá, saia da chuva. Cristo é esse lugar. Nós estamos gritando para o mundo: saia,
pois Cristo é a nossa segurança. Nossa segurança está nele. Nossa esperança está nele. Nosso pai pode nos abandonar, nossa mãe pode nos abandonar, filhos podem nos abandonar, esposas podem nos abandonar, mas Cristo não nos abandona, porque nós pertencemos a Ele. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, Deus não me abandona. Ainda que minha mãe ou meu pai partam, Cristo permanece para sempre, para sempre. Eu disse para sempre. Hoje, amanhã, para sempre, eternamente, Cristo está em nós. A nossa esperança, a nossa alegria, aonde nós nos refugiamos, aonde nós nos escondemos. Aquele que habita debaixo dos esconderijos do Altíssimo, debaixo de suas asas descansa. Então descansa, querido. Tenha esperança, querido. Encha a sua alma de esperança, pois Ele vive para sempre. Ele falou: eu vou estar com vocês para todo sempre. Ele não nos abandonou. Algumas pessoas perguntam: aonde está Deus diante desse cenário? Será que Deus nos abandonou? A dor é a forma de Deus nos atrair para Ele. Às vezes Deus fala, mas nós às vezes não ouvimos. E Deus precisa aumentar o megafone. Ele vai usar a dor. Eu estava conversando agora mais cedo com o Vitor. E eu falei: Vitor, é uma grande luta quando Deus ama a gente. Pois Ele não se preocupa em nos ferir, para nos salvar. Em nos quebrar, para nos restaurar. Talvez Deus esteja falando aqui de forma muito especial com alguém. Eu te levei para o deserto para te revelar o que estava no seu coração. Eu te fiz você passar por tudo o que você passou para te resgatar. Porque você é meu, pertence a mim. Cristo morreu por você. E não importa aonde você for, Ele vai estar lá. Ainda que você tenta fugir da presença de Deus, como um caçador, Ele vai perseguir você. E quando Ele te encontrar, Ele vai te enlaçar com laços de amor e vai te atrair. É por isso que você, por mais que você muitas vezes tentou em desistir, você não conseguiu. Por muitas vezes você tentou fugir para longe, por mais que você fosse, Ele sempre te buscou, Ele sempre foi atrás de você, porque você pertence a Ele, porque você é dele, porque Ele te amou na cruz. Cristo morreu por você de forma singular, de forma particular. Ele morreu, foi por você, Ele comprou você. Agora você pertence a Ele. Não importa aonde você vai, Cristo vai atrás de você e vai trazer você novamente, porque Ele amou você na eternidade. Aleluia, glória a Deus. Mas às vezes Ele não se preocupa em nos ferir. Deus fere. Quando eu perdi minha mãe, eu falei: Deus, essa ferida foi o Senhor quem fez. Então trata de curá-la. Eu não aceito o que o Senhor fez, eu não concordo com o que o Senhor fez, mas eu me submeto, porque eu pertenço a Ti, não pertenço mais a esse mundo, pertenço a Cristo. Se morremos, se vivemos, pertencemos a Ele. E quando nós sairmos desta vida, quando nós formos arrancados desta vida, nós iremos encontrar a verdade, a face de Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Olha, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o seu reino. Olha o que Paulo fala sobre Jesus. Talvez alguém pode perguntar: quem é Jesus? Jesus para alguns é só uma ideia, é só uma filosofia, era só alguém sábio.
Mas quem ele era de fato? Jesus ressuscitou de fato. Que esperança maravilhosa. Que alegria maravilhosa saber disso. Nós não estamos sós. Nós não estamos sós neste mundo. Ele é a imagem perfeita de Deus e o fundador de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, inclusive nós, inclusive eu, inclusive você. Olha, quem é Jesus? O primeiro de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. A gente fica preocupado porque a gente é humano. A gente fica falando, nossa, essa semana o STF julgou se a igreja pode continuar aberta ou fechada, o que vai ser da igreja. Irmão, puxa a história, mais de 2000 anos de história da igreja. Quantos homens se levantaram contra a igreja? Cadê eles? Onde eles estão? Eles estão mortos. E onde está a igreja? Continua de pé, continua firme, porque nós não estamos, aleluia, nós não estamos debaixo de domínio de homens, de poderes de homens. Nós não dependemos se o nosso governo é de esquerda ou de direita, se o nosso governo é socialista ou comunista. Não importa se o nosso governo é esse ou aquele, se a bandeira é vermelha ou não. O nosso governo não depende disso. Nós estamos debaixo da vontade de Cristo. Aquele homem que morreu na cruz, ele sustenta sozinho, na palma de sua mão, a igreja do Senhor. Então pode se levantar quem for, pode se levantar os juízes, governadores, autoridades que for, a igreja do Senhor é viva, é um corpo vivo. Nós marchamos daqui para a eternidade. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Não sei se é porque eu passei tanto tempo sem pregar, eu estou super empolgado, mas é muito bom falar de Jesus. Aleluia. Minha esposa fala, amor, você grita demais. Eu falo, meu bem, eu vou tentar me controlar. Mas porque a gente empolga de falar de Cristo. Ele sustenta todas as coisas, inclusive a sua vida. A sua vida. Então, por que você está tão preocupado com o dia de amanhã? Olhe para os pássaros. Eles não semeiam, mas eles comem. Olhe para as plantas que estão no campo. Nem Salomão se vestiu tão bem quanto eles. Se Deus cuida dessas coisas que hoje vivem e amanhã são arrancadas e jogadas fora, Ele não vai cuidar de você? Entrega toda a sua ansiedade a Deus, pois Deus criou o universo do nada. Ele não é capaz de trazer ordem à sua vida. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Aleluia. Essa é a nossa segurança, nossa maior segurança. A gente fica brigando nas redes sociais por poderes. Homens, pessoas brigam na igreja por cargos, pessoas brigam na política por poder. Tudo isso é passageiro, tudo isso passa. Nós temos um plano bem maior. O nosso plano é eterno. Amém, queridos? Continuando. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é a nossa autoridade. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Cristo ressuscitou. Então todos que morreram vão ressuscitar. Você perdeu alguém nessa pandemia? Cristo vai ressuscitá-lo um dia. Você está com medo? Pega seu medo, coloca sobre Ele. Ele criou o universo do nada. Ele levantou dos mortos. O histórico dele é poderoso para você colocar todo o seu medo nele. Descansa em Cristo. Ele é a nossa autoridade.
Pega toda a sua ansiedade e coloca sobre Deus. Ele tem cuidado de nós. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Então descansa em Deus. Esta é a minha palavra para vocês. Descansa no Senhor. Ele é a nossa autoridade. Ele é a cabeça de tudo. Ele é o primogênito de todas as coisas. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, todos nós estávamos separados, distantes, mas fomos chamados, somos desafiados. A gente fala que tem fé. Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, perguntar, você tem fé? Você vai dizer, claro que eu tenho fé. Mas nós somos desafiados a não só falar a nossa fé, nós somos desafiados a viver a nossa fé. Deus nos desafia nesse tempo difícil, nessa situação dura, a continuarmos tendo fé, e não só dizer, e não só falar, mas viver. Viver. Pois Ele está nos chamando para viver. Olhe para a cruz, ela está vazia. Olha onde Ele morreu, está vazio. Então tenha fé. Nós somos desafiados hoje, é de fé em fé. O justo viverá pela fé. A fé é a certeza das coisas que se não veem, e a convicção daquilo que você espera. Foi pela fé que os grandes homens de Deus alcançaram a eternidade. Nós também somos desafiados a viver pela fé nesse homem que morreu, mas ressuscitou, sofreu, e agora está sentado acima do globo terrestre, com todo o poder e autoridade em suas mãos. Se eu disser para vocês, confiem em mim, vocês podem até confiar, mas com o pé atrás. Se você disser, Valdeus, confia em mim, eu posso até confiar em você para algumas coisas, mas para outras não. Mas é Deus que está dizendo, confia em mim. Então você pode se jogar. Então você pode confiar. Quando você chegar em casa hoje, durma em paz. O seu amanhã está seguro. Cristo já está lá. Deus já está lá. Deus já preparou tudo. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Nele tudo começa, nele tudo termina. A gente veio dele, a gente volta para Ele. Então, por que teu coração está ansioso? Por quê? Por que a pessoa às vezes não consegue dormir à noite ansioso e preocupado? Deus já falou com você várias vezes. Confia em mim. Ele restaura casamentos. Ele restaura famílias. Ele cura. Ele nos garante a eternidade. Jesus é maravilhoso. Vamos concluir, amados. Olha, antes vocês estavam separados de Deus. E em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram, e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Isso Paulo falando para uma igreja em Colossenses, uma igreja em Colossos.
Olha, quem é Cristo? Cristo é o mistério revelado. Cristo é o mistério revelado. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. Se você estudar um pouco de história, você vai ver que todas as culturas procuraram por um Deus. Todas as culturas buscaram um Deus. Mas agora Deus foi revelado através de Jesus. Ele é a grande revelação. Por isso que ele dizia, eu sou quem sou. Pois ele é o próprio Deus encarnado. E habitou entre os homens. Ele viveu. Talvez você pode até duvidar se ele realmente era Deus ou não. Mas esse homem histórico, Jesus histórico, viveu. Toda a história prova isso. Mas mais do que um homem, ele é um Deus. Deus que andou entre os homens. Falou com os homens. Comeu com os homens. Para apontar o caminho. Dizendo, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ele não dizia, eu conheço o caminho. Ou ele não dizia, olha, eu sei onde tem pão. Ele falava, eu sou o caminho. Eu sou o pão. Tudo aquilo que Deus diz que vai dar a nós, isso Ele é. Ele fala, eu sou a água viva. Venha a mim e beba. A fonte da nossa esperança é Cristo. Não é o nosso dinheiro. Não é a empresa. Não são os negócios. Não são os amigos. A fonte da nossa esperança é Ele. E Ele grita para nós nesta noite, olhe para mim e viva. Eu venci a morte. A morte morreu na morte de Cristo. Ele desceu. Imagina Jesus, que habitou com o Pai por toda a eternidade. Valdeilson, quando que Deus passou a existir? Ele sempre existiu. Deus não foi criado. Cristo não foi criado e sempre subsistiu com o Pai, sendo uma pessoa só. E de repente Ele tem que se desprender de quem Ele era no céu, para viver como um homem entre nós. A maior dor que Jesus teve na cruz não foi os espinhos em sua cabeça. A maior dor que Jesus teve na cruz não foram os pregos perfurando as suas mãos. A maior dor que Jesus teve na cruz não foi ver a sua mãe chorar diante dos pés dele, ou as pessoas abandonarem. Você não vê isso na Bíblia, ele dizendo que o amigo, os irmãos, que ele estava só. Ele não lamenta por isso. Você não vê Jesus dizendo, ai, 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 minha cabeça está doendo, eu não aguento mais. Você não vê Jesus dizendo, coitado de mim, pois minha boca está seca, eu estou morrendo. Você não vê Jesus apelando para viver. Só existe um momento em que Jesus lamenta. E o momento que ele mais lamenta é quando o Pai está separado dele. Porque ele sempre existiu, eles sempre foram um só. Ele dizia, eu e o Pai somos um. E agora ele se vê separado do Pai. Foi a maior dor para ele. A maior dor para ele foi dizer, meu Pai, por que o Senhor me abandonou? Por que ele passou por tudo isso para olhar para nós agora? E dizer, tenham esperança, tenham paz. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Não, talvez aqui não, mas na eternidade existe um lugar que está nos esperando. Existe um lugar de paz que nos espera. E o lugar é Cristo. Nós estamos dentro dele agora. Nós habitamos nele, nós nos movemos nele. Queridos, ele olha para nós hoje e com o seu tom de voz suave, ele diz, tenha paz. Olha para mim e viva. Olha para a cruz e viva. Ele venceu.
Ele foi separado do Pai por causa de nós. Pense, você pensa, Cristo morreu pela humanidade. Pensa, Ele morreu por você. Por você. Você pessoa. Ele estava pensando em você. Ele sabia que você iria nascer nesse tempo. Ele sabia que você iria existir hoje. Ele lá atrás já estava te vendo. Já estava cuidando de você. Deus tem um plano. Nos levar para a eternidade. Fiquemos de pé, em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Fazer uma oração. Talvez tenha alguém aqui que está inquieto. Se sentindo muito incerto com o que está acontecendo no mundo. Todo momento é uma notícia diferente. Eu quero orar com essas pessoas e por elas. Feche os olhos, amado. Comece a pensar, a refletir no seu coração. Se você anda inquieto por alguma coisa, você anda inquieto, talvez desanimado, talvez pensando, será que Deus me abandonou? Pode uma mãe se esquecer de um filho que amamentou? Eu não me esqueço de você. Eu não me esqueço de você. Senhor Deus, nós estamos aqui nesse momento, Senhor. Nós ouvimos o som da Tua voz. Senhor, se a gente falar para Ti que tem sido dias fáceis, a gente não vai estar sendo verdadeiro. Meu Deus, se a gente falar para Ti que não existe momento que a gente sente a ausência de fé, nós não estaremos sendo transparentes com o Senhor. Mas eu te peço em nome de Jesus, enche o nosso coração da Tua esperança. Senhor, às vezes a gente não compreende o que Tu faz. A gente não compreende o que o Senhor está fazendo na terra, ou o que o Senhor está fazendo em nós. Mas nos ajude pelo menos a confiar quando a gente não entende. Nos ajude a pelo menos acreditar que o Senhor sabe o que está fazendo. Senhor, enche o nosso coração de esperança, de alegria e de paz. Pois o que mais precisamos nesse mundo além de Ti? Do que mais necessitamos nesse mundo a não ser a Ti? Como a chuva que cai do céu, como o sol que nasce pela manhã, rega os nossos corações com a Tua paz, com Teu amor, com a Tua certeza de que tudo vai ficar bem, de que essa treva que está sobre o mundo um dia vai passar, e que o Senhor reina soberanamente. Ah, Jesus, segura em nossas mãos quando a gente pensa em cair, como um pai que segura o filho.